Um movimento recente no Congresso Nacional escancarou a mudança de ventos no cenário político de Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tomou uma decisão que surpreendeu o Palácio do Planalto e expôs o enfraquecimento da influência presidencial sobre o Legislativo. Motta nomeou o deputado Guilherme Derrite, um dos principais opositores do governo na área de segurança pública, como relator do projeto de lei antifacção proposto pelo próprio Executivo. A reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi imediata. Incomodado com a escolha, ele teria telefonado pessoalmente para Motta em tom de reprovação, tentando reverter a decisão. Segundo fontes de bastidores em Brasília, a conversa foi tensa, mas Hugo Motta não recuou. Ele manteve a nomeação e garantiu que o processo seguiria critérios técnicos. Na prática, o recado foi claro. O comando da Câmara não se curvará às vontades do Planalto. Esse episódio é um exemplo emblemático da transformação silenciosa que ocorre no equilíbrio de forças da política nacional. O governo, acostumado a controlar a pauta e as comissões estratégicas, agora enfrenta um Congresso mais autônomo e assertivo. A escolha de Derrite como relator do projeto antifacção não é apenas uma afronta simbólica. É um lance estratégico de xadrez político, em que o Legislativo usa o próprio material enviado pelo governo como arma de contra-ataque. Para compreender a dimensão dessa jogada, é preciso recordar o contexto. Pressionado pelo aumento da criminalidade e pelas críticas à sua gestão na área da segurança pública, o governo Lula decidiu enviar ao Congresso uma proposta de lei antifacção. O objetivo era transmitir à população a imagem de que o Executivo estava agindo contra o crime organizado. A intenção, no entanto, era que o texto tramitasse sob total controle da base aliada, com um relator simpático às pautas do governo, alguém que mantivesse o conteúdo dentro dos limites ideológicos do PT. Mas o plano não saiu como esperado. Hugo Motta, percebendo a oportunidade de afirmar sua independência e ganhar capital político, inverteu a lógica. Ele ignorou os nomes sugeridos pela base governista e escolheu justamente o deputado que mais representa a linha dura de combate ao crime no país. Guilherme Derrite não é um parlamentar qualquer. Atualmente licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, é um dos principais aliados do governador Tarcísio de Freitas, figura emergente da oposição e possível candidato à presidência em 2026. Ex-oficial da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar Paulista, Derrite construiu sua imagem sobre o discurso de lei e ordem, o oposto da visão progressista que o PT historicamente defende. Colocar Derrite como relator de um projeto criado pelo próprio governo é, simbolicamente, como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E é exatamente essa provocação calculada que faz dessa decisão um marco político. O Congresso mostra que não teme o Planalto e está disposto a pautar o debate de segurança com base em resultados práticos, não em discursos ideológicos. A notícia da escolha de Guilherme Derrite caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Assim que soube da decisão, o presidente Lula teria reagido com irritação. De acordo com relatos de bastidores, ele pegou o telefone e ligou diretamente para Hugo Motta, uma atitude que revela o tamanho do incômodo causado. A ligação, porém, não teve o efeito desejado. Motta ouviu com respeito, mas manteve a escolha, reafirmando que o relator foi definido por critérios técnicos e que a Câmara é um poder independente. Em outras palavras, Lula recebeu um não diplomático. Esse episódio simboliza uma virada na correlação de forças entre executivo e legislativo, o que antes era uma relação de submissão em que o Congresso apenas chancelava decisões do governo, agora se transforma em disputa aberta. A nomeação de Derrite foi um recado direto. O presidente da Câmara não está disposto a servir como extensão do Planalto. Ele quer mostrar que o poder de agenda, aquilo que define o ritmo e o teor dos debates nacionais, mudou de mãos. E o movimento foi estrategicamente perfeito. Ao designar Derrite como relator, Motta não apenas provocou o governo, mas também se aproximou de uma parcela expressiva do eleitorado que exige medidas mais duras contra o crime organizado. Essa escolha reforça a imagem de um Congresso que ouve as demandas populares e se distancia do discurso ideológico que tenta suavizar a criminalidade sob o pretexto de garantias legais. Derrite, por sua vez, não perdeu tempo.
Logo após ser confirmado na relatoria, ele foi às redes sociais e anunciou que pretende reescrever integralmente o projeto do governo, criando um texto substitutivo. Sua proposta é endurecer as penas e fechar brechas que, segundo ele, beneficiam as facções criminosas. Entre as medidas já antecipadas estão o aumento das penas para integrantes de facções de 20 a 40 anos de prisão, com acréscimos de até 2/3 para líderes. Além disso, ele propõe que esses chefes cumpram pena exclusivamente em presídios de segurança máxima, sem direito a anistia, indulto, graça presidencial ou liberdade condicional. Outra mudança importante seria elevar o tempo mínimo de cumprimento de pena antes da progressão de regime, que passaria para até 85% da condenação. Em resumo, o texto de Derrite representa o oposto do que o governo planejava. O que seria uma vitória simbólica para o Planalto, mostrar à população que está combatendo o crime, pode se transformar em uma derrota política esmagadora. E há um detalhe que agrava o constrangimento. O projeto original é do próprio governo. Derrite, portanto, está usando a proposta do PT como plataforma para promover a agenda de segurança da direita, especialmente de Tarcísio de Freitas, seu aliado e possível adversário de Lula em 2026. É como se o Planalto tivesse preparado um presente e, ao abri-lo, descobrisse que dentro dele havia um cavalo de Troia pronto para destruir sua narrativa. O impacto da decisão de Hugo Motta vai muito além da escolha de um relator. O que aconteceu em Brasília é um retrato claro de uma mudança de eixo de poder. O governo Lula, que começou seu mandato com a confiança de quem acreditava dominar o Congresso, agora se vê acuado e em posição de defesa. A ligação irritada do presidente não foi um gesto de autoridade, mas uma confissão involuntária de que não tem mais controle sobre a própria pauta. Motta percebeu a fragilidade do Planalto e agiu com frieza política. Em um único movimento, conseguiu agradar a oposição, se reposicionar como figura de peso dentro do centrão e enviar ao governo um recado inequívoco: o tempo em que o executivo dava as cartas acabou. O Congresso quer protagonismo e, desta vez, parece disposto a tomá-lo à força. Enquanto isso, Derrite vem consolidando sua imagem como um dos novos rostos da direita política. Sua postura firme e seu histórico na rota simbolizam aquilo que parte significativa da população deseja ver na política: ação, disciplina e combate real ao crime. As medidas que ele propõe, como penas mais longas, restrições a benefícios e tolerância zero com facções, são populares entre os brasileiros cansados da sensação de impunidade. Para o governo, o cenário é delicado. Se o texto endurecido de Derrite for aprovado, o Planalto será obrigado a sancionar uma lei de segurança pública moldada pela oposição. Isso seria um golpe simbólico devastador, especialmente porque consolidaria a imagem de Tarcísio de Freitas como o líder que inspira essa nova geração de políticos de linha dura. Na prática, o governo teria de adotar a política de segurança de seu provável adversário em 2026, um revés que seria interpretado como humilhação política. Mais do que uma disputa legislativa, essa situação representa uma batalha pela narrativa nacional. A esquerda, historicamente associada ao discurso da ressocialização, enfrenta o desafio de um país que exige punição exemplar. E dessa vez, a oposição encontrou uma forma inteligente de usar o próprio sistema contra quem o comanda. Hugo Motta demonstrou que o poder é um jogo dinâmico e que o Congresso pode, sim, desafiar o executivo sem rupturas, apenas com estratégia e oportunidade. Ele sentiu que o governo está enfraquecido pela economia instável, pela insatisfação popular e pela dificuldade de manter coesão dentro da base. Ao nomear Derrite, transformou a insatisfação silenciosa do parlamento em um ato de afirmação política. O episódio serve de alerta. O poder em Brasília é fluido. Quem hoje dita as regras, amanhã pode ser desafiado por uma simples decisão administrativa. Lula, outrora mestre na articulação, agora enfrenta um cenário em que os antigos aliados medem distância e o Congresso redescobre sua força. Para muitos, a ascensão de figuras como Derrite é o sinal de que a direita voltou a jogar com estratégia e, ao que tudo indica, está vencendo. O governo, acuado, precisa escolher entre negociar com quem o desafia ou assistir de camarote ao avanço de uma oposição
que aprendeu a jogar xadrez com peças do próprio adversário. O tabuleiro mudou, e desta vez o rei parece encurralado. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua voz é importante nesse debate. Se essa análise te ajudou a entender o impacto dessa declaração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Radar Brasil. Aqui a gente mostra o que a grande mídia não diz, com coragem, independência e compromisso com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.